A televisão é o mais popular dos meios de comunicação existentes. Noticiários, novelas, filmes, desenhos animados ou programas de auditório entretêm milhões de telespectadores por todo o mundo. Pessoas se informam, se distraem e até aprendem por meio desse instrumento que é como uma janela para o mundo. Educação é o fenômeno responsável pela manutenção e perpetuação de ensino e aprendizagem em toda a sociedade. Seu processo é determinado por fatores sociais, políticos e pedagógicos e leva à formação cultural e ética do educando. Os objetivos, procedimentos, estruturas e a própria história da escola e da televisão são tão diversos que a expectativa é a do desencontro. Contudo, em meio aos desafios impostos à educação pela sociedade cada vez mais midiática, os educadores encontram interações entre a televisão e os objetivos sociais de desenvolverem aprendizagem. O Repórter UFO dessa tarde mostra um retrato da utilização da TV como instrumento da educação. Um dos desafios atuais é confrontar os modos tradicionais de educação e apropriação de conhecimento. O objetivo é que a educação sirva para promover ao mesmo tempo o espírito crítico e a capacidade de análise do educando. Uma das melhores formas encontradas para fazer esse contraste aos modos tradicionais foi o uso da televisão para fins educativos. Fique atento ao quadro da evolução da TV educativa no Brasil. Em sua evolução ao longo do tempo, a televisão encontrou dois panoramas distintos. O americano, focado no entretenimento e financiado pela publicidade, e o europeu, com foco educativo, informativo e financiado pelo Estado. A televisão surgiu no Brasil em 1950, com o nascimento da TV Tupi, que seguia o modelo norte-americano. Havia horários reservados para o uso de instituições educativas. Foi só a partir de 1965 que os canais passaram a ser reservados exclusivamente para conteúdo educativo. Por um decreto de lei, foi estabelecido que estes canais não poderiam ter foco comercial e nem aceitar anúncios publicitários. Em 1971, foi legalizada a criação de cursos supletivos ministrados em sala de aula por rádio, TV ou correspondência. Em 1980, a obrigatoriedade de tempo reservado à programação educativa foi mantida. No entanto, as emissoras obtiveram autonomia para selecionar os horários. Por decreto do Estatuto da Criança e do Adolescente, ficou instituído que emissoras de rádio e TV deveriam veicular seu conteúdo educativo, artístico, informativo e cultural em horários adequados ao público infanto-juvenil. Em 1997, surgem os canais fechados de conteúdo exclusivamente educativo, como a TV Senac e o Canal Futura. A partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, projetos de educação à distância se espalham em espaços fechados. Um exemplo é a TV Escola, destinada à formação de professores. Acreditava-se que o público cativo dispensaria recursos de entretenimento. No entanto, o sucesso de audiência da TV Cultura, a partir dos anos 90, provou que o meio mais eficiente de educar, através da televisão, é unir conteúdo com recursos que prendem a atenção do espectador. Programas produzidos de uma intencionalidade educativa são fontes de informação e formação e promovem uma aproximação entre o indivíduo e os conhecimentos escolares. Entre eles estão os telecursos, programas de TVs universitárias, documentários, programas de auditório, desenhos infantis, séries e muitos outros. Confira uma pequena amostra de alguns desses programas. Com auge na década de 90, os programas educativos invadiram os lares brasileiros, atingindo principalmente o público infanto-juvenil, quando o entretenimento passou a vir acompanhado de conteúdo pedagógico. Porque sim não é resposta. Por que será que as pessoas falam línguas diferentes? Voltado para o público infanto-juvenil, o programa brasileiro Castelo Rá-Tim-Bum teve sua produção e transmissão pela TV Cultura, TV Brasil e pela TV Rá-Tim-Bum, estreando no ano de 94 até deixar de ser produzido em 97. Constituído por 90 episódios, o programa de 25 minutos, através de uma abordagem pedagógica, enfocava os aspectos sociais do processo de desenvolvimento infantil, permeado por inserções de quadros educativos de curta duração. Com uma história nova a cada capítulo, a narração se dava em um castelo na cidade de São Paulo, onde temas como ciência, história, cultura de outros povos, até gêneros de dança e musicais eram abordados por meio de personagens que cativavam a partir de uma didática voltada para crianças.
High Five é uma franquia da série de TV infantil australiana que teve sua estreia em 99, voltada para crianças de hoje e exibida no Brasil pelo canal Discovery Kids. Com uma linguagem dirigida ao público infantil, High Five, além de atrair, contribui para o desenvolvimento físico e mental por meio de jovens apresentadores que contam histórias, dançam e cantam. Patas de cavalo, dança de galinha, o Júlio chacoalhando e olha o cocó começando. Cocoricó é um seriado infantil de aproximadamente 15 minutos de duração, produzido e exibido pela TV Cultura. Trata-se da história de Júlio, um menino da cidade que, ao chegar à fazenda de seus avós, se encanta pelo contato com a natureza, o qual ele não conhecia de onde vem e decide não sair mais de lá. Durante o programa, a boa relação de Júlio com os animais é evidenciada, além de assuntos importantes e educativos serem tratados por meio de canções animadas e cativantes, sendo Cocoricó, portanto, um relevante programa educativo na atualidade. Muito popular por tornar a ciência divertida, O Mundo de Big Man foi um programa educativo da televisão estadunidense com a principal transmissão no Brasil pela TV Cultura entre 94 e 2002. Big Man era um professor que, acompanhado de seu rato de laboratório e assistentes, realizava experiências e ensinava como reproduzi-las em casa, a partir de uma abordagem divertida de conceitos científicos. Obra literária do escritor brasileiro Monteiro Lobato, Sítio do Pica-Pau Amarelo segue a linha de programas educativos infanto-juvenis. A primeira adaptação para a televisão foi exibida de 52 a 62 pela TV Tupi, ao vivo, no programa Teatro Escola de São Paulo, passando por novas versões nas décadas seguintes pela TV Cultura, TV Bandeirantes e TV Globo. Cercada de magia, a história que se passa em um sítio vai desde aventuras vividas por personagens infantis até bonecas e animais dotados de fala. Os principais pedagogos da vez trata-se de uma espiga de milho falante, conhecida por sua imensa sabedoria, e Dona Benta, a doce vovó responsável pelas histórias e conselhos, transmitindo desta forma conhecimento das mais diversas áreas para o público-alvo. As coisas querem sorvete, maçã, banana, limão. As coisas querem ser coisas que na verdade não são. Tudo que é sólido pode derreter é uma série de televisão dramática brasileira exibida pela TV Cultura a partir de 2009, com uma temporada de 13 episódios. A série, que é derivada do curta-metragem de mesmo nome, foi adaptada para ser dividida em capítulos, os quais relatam histórias da literatura brasileira por intermédio de uma jovem estudante que as vivencia. Obras como O Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, Os Lusíadas de Camões e Dom Casmurro de Machado de Assis são exemplos que já foram interpretados no programa. Discovery Channel. O canal de televisão a cabo Discovery Channel possui dentro de sua programação documentários dos mais diversos temas, desde ciência até geografia, transmitindo para o público interessado um grande contingente de informações por meio de seu rico conteúdo. A TV Universitária é um canal de televisão mantido por uma universidade ou núcleo educacional responsável pela veiculação à sociedade de todo o conteúdo realizado dentro da instituição. Na UFO, por exemplo, os alunos do jornalismo são responsáveis pela produção do programa Circuito Universitário. Telecurso é um sistema educacional de educação à distância brasileiro, mantido pela Fundação Roberto Marinho e pelo sistema Fiesp, sendo exibido pela Rede Globo. O programa consiste em teleaulas das últimas séries do ensino fundamental e do ensino médio, que podem ser assistidas em casa ou em telesalas. As aulas são divididas por matérias. Cada teleaula tem uma duração de 15 minutos aproximadamente. Além disso, são disponibilizados um material didático para cada disciplina. A relação da TV na aquisição de conhecimento representa um avanço significativo no processo de ensino e aprendizagem. E quando bem articulada, essa relação proporciona a oportunidade de criar conhecimentos e gerar problematizações, além de auxiliar os alunos a articularem novos conteúdos a conteúdos já enraizados em suas mentes. A pedagoga e mestranda em educação, Catiane Martins, vai nos dar algumas impressões sobre o uso da TV como recurso educativo. Catiane, você acredita no uso da TV como ferramenta educativa? Acredito, porque a TV ela tem grande potencial para abordar temas atuais acerca da nossa sociedade, utiliza de linguagens variadas, inclusive de linguagens que são compreensíveis à maioria das pessoas, oferece recursos visuais que são atrativos, oferece temas que são do interesse da maioria das pessoas. Então, ela tem grande poder de sedução,
Mas para tornar como ferramenta educativa, deve-se propor uma leitura crítica dos seus conteúdos, porque como ela informa, mas também ela seduz as pessoas, ela influencia comportamentos, cria conceitos, forma opiniões. Então, as próprias pessoas precisam ter consciência de suas concepções, mas ela colabora muito para o processo educativo. A utilização de mídias como a televisão na educação possibilita uma prática participativa e descentralizada em um espaço de intercâmbio de conhecimentos. Acompanhe um pouco dessa realidade na reportagem de Lucas Manaf. A televisão pode contribuir para estreitar a diferença que existe entre professor e aluno. Para integrá-la na educação, é necessário transformar esse meio em objeto de estudo, ensinar os mecanismos técnicos e econômicos de seu funcionamento, oferecer orientação e recursos para análise crítica dos conteúdos, além de realizar certa abordagem do conteúdo televisionado. De que modo vocês utilizam a TV dentro do ambiente escolar? No colégio, nós desenvolvemos o projeto, que é o Cinema na Escola. O Cinema na Escola, ele visa promover o aprendizado através de filmes, de desenhos, de musicais educativos. No início do ano é feito um trabalho entre pais e escola, professores e, com as crianças. Nós incentivamos o vídeo que vem de casa para ter um tema, abordar um tema educativo, abordar um tema que a criança possa construir os valores necessários para o seu desenvolvimento após assistir o material. E isso é feito em todos os segmentos: educação infantil, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2, onde trabalhamos com os nossos jovens. Portanto, a inclusão da televisão na sala de aula, em todas as áreas e níveis de ensino, torna o processo educacional significativo, pois resulta na melhora do processo de ensino-aprendizagem e na formação do imaginário coletivo das novas gerações de alunos. No Repórter UFO de hoje, você viu como a televisão pode ser utilizada para além do entretenimento a partir de programas que educam. Visando tudo isso, seria interessante e importante o uso da TV na metodologia dos professores, não apenas como recurso auxiliar, mas como instrumento que permita uma nova forma de interpretar o mundo, podendo dar assim significado pedagógico à TV como mídia interativa. Para que isso ocorra, a escola deve abrir espaço em seu planejamento para a discussão e integração das tecnologias, possibilitando dessa maneira a capacitação de seus alunos no uso crítico e ativo das mesmas. Até a próxima! Boa tarde!